E hoje o nosso convidado é o professor Dr. Wilson Canteiro, presidente do capítulo de Mato Grosso do Sul da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Claro que você que está aí do outro lado já ouviu falar em cirurgia bariátrica, gastroplastia ou ainda a cirurgia de redução do estômago. Fiz uma pesquisa aí, né, e significa uma plástica no estômago e tem como objetivo reduzir o peso das pessoas com o IMC muito elevado. Dr. Wilson Canteiro, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Essa cirurgia, ela é indicada para as pessoas com obesidade mórbida? E como saber se eu estou precisando da cirurgia? Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da FM Capital. Realmente, quando nós indicamos o tratamento cirúrgico para uma pessoa com chamada obesidade mórbida, e para isso nós precisamos fazer o cálculo do chamado índice massa corpórea, como você havia dito aí. Né, que esse índice massa corpórea, para as pessoas entenderem, ele é calculado na calculadora e coloca o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso vai dar um número que, jogado numa tabela que a gente encontra na internet, é fácil de encontrar isso. Quando esses números estão acima de 40, é indicado que esse paciente, essa pessoa, tem a chamada obesidade mórbida. Né? E por que ela é chamada mórbida? Porque ela vem acompanhada de diversas outras doenças que podem aparecer ou piorarem com a presença da obesidade. Como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, que é parar de respirar enquanto está dormindo, né? Doenças articulares, lesões ortopédicas, joelho, quadril. Então, todas essas doenças podem aparecer diante da obesidade mórbida, como também podem piorar essas doenças já pré-existentes. Agora, tem algumas pessoas, né? Eu tenho 70, o meu peso seria 70 quilos, estou hoje com 90, 20 acima do peso. É muito mais fácil eu já fazer essa cirurgia, fazer a bariátrica, resolver a questão. Mas não é bem assim, não é? Precisa passar primeiro pelo médico, depois psicólogo. Tem algumas questões aí que precisam ser resolvidas antes, e às vezes os 20 quilos é bem possível que possa perder de uma outra maneira que não seja pela cirurgia. Não tenha dúvida disso. A escolha para o paciente ser indicado um tratamento cirúrgico, ele é muito rigoroso. Hoje toda a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, com recomendações também do Ministério da Saúde, isso tem publicado, as recomendações são rigorosas. Não é qualquer pessoa que é levada para a cirurgia. Isso é uma coisa muito importante que você disse, Mário, que assim, às vezes a pessoa tem 20 quilos a mais, ou acima do peso, e aí ela acha mais fácil ganhar mais peso para se submeter à cirurgia. Isso é criminoso para o próprio organismo. Isso traz efeitos deletérios muito grandes para o organismo. Então as pessoas devem priorizar, acima de tudo, a perda de peso de maneira mais natural, com atividade física, alimentação saudável, é o que vai fazer com que você venha a perder peso. Se não mudar, eu sempre falo, se não há mudança de hábitos, não adianta, não vai ser a cirurgia que vai trazer um benefício, porque no futuro essa pessoa vai voltar a ser uma obesa novamente. Falando justamente em hábitos, Dr. Wilson Canteiro, quais são as causas da obesidade? Porque a gente tem números assustadores. 57% da população brasileira tem excesso de peso, acima dos 18 anos, juntando-se aí as pessoas que estão acima do peso e aqueles de obesidade mórbida. Crianças entre 5 a 9 anos de idade, acho que 18, 19% estão acima do peso também. São dados assustadores que fazem a gente parar para pensar onde é que essa população começou a ganhar peso. Desde quando e quais são as causas? Então, na verdade, Carmen, o que a gente tem assustado muito a classe médica e todas as pessoas envolvidas no tratamento da obesidade no país é que hoje nós já ocupamos o 3º lugar no mundo como o país mais obeso. Só perdemos para os Estados Unidos e para o México. E isso, da década de 90 para cá, vem aumentando assustadoramente por mudanças radicais nos nossos hábitos alimentares. O advento das chamadas fast foods, né, ou comidas rápidas, que é aquilo que a gente acaba comendo fora de casa, porque é mais rápido, mais cômodo. Mais especificamente os sanduíches, os refrigerantes de uma maneira geral. Rápidas, né? E normalmente essas comidas são muito ricas em gorduras, né, e açúcares. E isso faz com que a população vá mudando os seus hábitos, que é muito mais prático, mais cômodo. Às vezes você, em vez de voltar em casa por vários motivos para almoçar, por falta de tempo, ou coisa parecida, você comer em vários lugares na rua.
E esse tipo de alimentação realmente tem um alto valor calórico, baixo valor nutricional e que leva as pessoas a acabar ganhando peso. E isso vem acontecendo na população infantil também. Não é incomum no dia a dia nós irmos em lugares públicos e verem crianças de 1 ano com mamadeira com refrigerante. Com refrigerante. Entendeu? Hoje você vê mães dando refrigerante para crianças de 1 ano. O que acontece na célula de um organismo que recebe esse tipo de estímulo, tanto na infância quanto aí nas outras fases da vida, né? O nosso organismo interpreta de que forma esse estímulo errado de alimentação? Quando nós nascemos com uma carga de células chamadas células gordurosas, ou seja, são pequenos containers que nós temos para guardar gordura. Até isso vai até os 8 anos, 9 anos mais ou menos. Se a criança é estimulada a comer de maneira errada e esse estímulo acarreta em ganho de peso, o que acontece? Essas células são multiplicadas. Então aumenta o número de células gordurosas no nosso organismo. Então quando chegamos na fase adulta, nós já temos essa carga de células gordurosas que aí não tem jeito de diminuir. Elas estão lá, os containers estão presentes. Encher ou não esses containers acaba ficando para a pessoa fazer isso. E acaba ficando mais difícil. Depois que essas células vão se enchendo de gordura, é muito mais difícil você esvaziá-las. E elas não vão sumir. Elas estão, normalmente, quando nós fazemos um regime e perdemos peso, nós só esvaziamos essas células, mas elas estão presentes lá. Estão lá, qualquer estímulo. Parece elas que nós temos essa culpa, né? Porque quando a gente vê um bebezinho, uma criancinha, olha, mas que fofinho, dá vontade de morder, olha a bochecha, né? Todo gordinho, toda gordinha, olha que coisa mais linda. Aí depois, né, infelizmente... E aí é aquele detalhe, às vezes é necessário cuidar desde pequeno, né, para que não tenha... lá na frente o problema da obesidade mórbida ou de ser um obeso. Não tem dúvida. Às vezes a gente tem essa cultura, olha que coisinha mais linda, dá vontade de morder, olha que perninha, né? Infelizmente não é, às vezes é a falta de cuidado desde criança. E quantos já não brigaram com as crianças magras, né? Porque elas tinham que comer por ser gordinhas, né? Isso é uma história, isso é muito comum nós vermos nos ambulatórios, nos consultórios, que quem mexe com cirurgia de obesidade, os pacientes dizerem que na infância apanhavam na mesa para poder comer tudo, ou comer mais do que eles... estimulantes, como o famoso biotônico Fontoura. Exatamente, né? Então era assim, quando na verdade a gente sabe que você tem que ter qualidade na alimentação. Ser magro é da genética, do condicionamento da criança. Então o que nós temos que fazer é estimular a criança a comer adequadamente, e não punir a criança para que ela coma aquilo que a gente acha que é acima do normal para ela. E quando a gente fala em magro, magro é a questão da gordura, porque existem tipos físicos, não é, doutor Canteiro? Exatamente. Existem crianças que são mais cheinhas por conta da genética mesmo. Exatamente. E são extremamente saudáveis, adultos também. E aí, porque senão a gente pode ser acusado de falar, não, vocês estão querendo implantar aquele padrão de magreza e o gordinho, não pode. Não é nada disso. De jeito nenhum. Saúde. É uma questão de saúde. Mas a gente tem também obesos por conta de genética. Tem pessoas que, até gostaria de saber da sua experiência, doutor Canteiro, pessoas que lutam para eliminar peso e não conseguem. Isso existe, é fato? E que tipo de doenças são essas? Então, isso é fato, Carmen. Existe o problema da obesidade, ela não é só ambiental, comportamental. Ela também é genética. Você pega famílias que têm os familiares, todos são, às vezes por parte de pai, parte de mãe, todos são obesos. Realmente essa criança ela já nasce com uma carga de células gordurosas muito grande e vai ser estimulada o ganho de peso. Então, desde pequeno, é uma criança que precisa ser estimulada e cuidada para que não venha a ser obesa. Mas é muito difícil. Mas o comportamento dela, o comportamento faz a diferença. Não tenha dúvida nenhuma. E existem trabalhos até que mostram que a chance de uma criança ser obesa numa família, quando os pais são obesos, se um dos pais for obeso, essa chance é de 40% dessa criança vir
a ser uma obesa no futuro. Dr. Wilson Canteiro, a cirurgia bariátrica ela é feita hoje pelo SUS? Como é que funciona? Existe uma espera muito grande? Porque tem algumas pessoas, nós estamos falando aí, né, e às vezes a gente não imagina, pessoas com 160, 200, 250, 300 quilos e que não tem mais como, né, até com relação à sobrevivência, à vida, é muito difícil. Imaginem uma pessoa com 1,80 m, 300 quilos, você não tem mais condição, mas provavelmente nem de sair de uma cama. O SUS, ele faz esse tipo de cirurgia bariátrica? Sim, Marcos. Há vários anos já o SUS oferece a cirurgia bariátrica. No Brasil, infelizmente, assim, de uma maneira geral, o número de cirurgia bariátrica feito pelo SUS ela é bem menor do que a cirurgia feita na iniciativa privada, né, nos planos privados de saúde. Há um estímulo hoje do governo federal, juntamente com outras parcerias privadas, de tentar aumentar o número dessas cirurgias no país. São poucas capitais hoje que detêm uma quantidade condizente de cirurgia bariátrica. Na verdade, o que dificultou ao longo do ano, ao longo do tempo isso, foi que a cirurgia era chamada convencional, ou seja, Sim. A cirurgia era aberta, você tinha que abrir a barriga do paciente para fazer o procedimento. Um procedimento extremamente agressivo, que era acompanhado de complicações, muito tempo de internação do paciente. Então, a população, assim, existe fila, como você disse, existem filas enormes no país para se fazer cirurgia bariátrica. Em São Paulo, por exemplo, a fila passa de 10 anos. Hoje, se pegasse esses pacientes e fosse começar a operar hoje, levaria 10 anos para você zerar a fila do SUS em cirurgia bariátrica. Aqui no nosso estado não é diferente. A última vez que foi feito esse levantamento, nós tínhamos mais de 200 pessoas em fila para fazer a cirurgia. Então, hoje, agora, a questão do mês passado, o governo federal autorizou a criação da cirurgia videolaparoscópica, ou seja, a cirurgia feita através de perfurações no abdômen, né, e não por cirurgia aberta convencional, cortando a barriga. Então, provavelmente, perdão, Carmen, ele deve ser muito mais rápido, até para o paciente, a recuperação do paciente. Não tenha dúvida, hoje os protocolos de cirurgia videolaparoscópica, você consegue, no máximo, em 48 horas, e o paciente está em casa, com menos dor, menos chance de complicação, recuperação muito mais rápida. Hoje, com um paciente que faz uma cirurgia videolaparoscópica, em 2 semanas ele está dirigindo, ele está fazendo trabalho leve. Quem trabalha em escritório não tem uma atividade pesada de esforço físico, em 2 semanas ele está voltando às suas atividades normais. Nós ficamos aqui na nossa rede pública, né? Nós tínhamos antes a Santa Casa, o Hospital Regional e o Hospital Universitário, que ofereciam pelo SUS. Exatamente. A cirurgia bariátrica. Foi interrompido esse procedimento? Infelizmente, ao longo do tempo, isso foi se perdendo. A partir de 2011, 2010, mais ou menos, os hospitais começaram a diminuir esse fluxo e acabou por terminar de encerrar. Hoje, nenhum desses 3 hospitais faz a cirurgia bariátrica. É lamentável, porque realmente nós temos uma necessidade, a população sul-mato-grossense tem essa necessidade, como havia dito. Nós temos Campo Grande, você tem uma ideia, Carmen, já chegou a ocupar o 1º lugar no país como a capital mais obesa. Em proporcionalidade de pessoas, né? A população. Né? Hoje caímos para o 3º lugar. Não estamos ainda ranqueando, mas estamos no 3º lugar. A possibilidade de retomada dessas cirurgias, Dr. Wilson Canteiro, é grande, porque a gente tem uma fila, tem pessoas que não têm condições de fazer, precisam fazer por uma questão de preservação da vida mesmo. Por exemplo, o Hospital Universitário tá cogitando retornar essas cirurgias? Então, Carmen, semana passada, fazendo uma retrospectiva, nós tínhamos o maior serviço de cirurgia bariátrica dentro do estado. Inclusive, nós éramos ranqueados pelo Ministério da Saúde até 2011 como um dos hospitais no Brasil que fazia cirurgia bariátrica. Infelizmente, por motivos externos, foi fechado esse serviço, e agora a nova diretoria que assumiu o Hospital Universitário nos procurou. Eu sou professor na universidade e fui procurado novamente pela nova diretoria,
através da doutora Andréa Antonioli, para que nós pudéssemos retornar a essa necessidade. O hospital é um hospital de ensino, é um hospital de pesquisa, e não tem de outra maneira, como nós somos docentes, não tem de outra maneira da gente não fazer novamente, reimplantar o serviço. Então nós somos convidados, nós estamos fazendo essas tratativas. Não é fácil você reconstruir aquilo que foi destruído, né? Mas nós começamos já essas tratativas para que a gente, no mínimo tempo possível, aí nos próximos meses, a gente possa retomar a cirurgia bariátrica no hospital universitário. Dr. Wilson Canteiro, tem um ouvinte. Estou com 15 quilos a mais, 1,60 m a 80 quilos. O balão gástrico é aconselhável? Cada caso é um caso, né, Marcos? A gente fica difícil avaliar, mas assim, claro, o balão realmente é uma ferramenta também utilizada como forma de emagrecimento. Ele não é uma cirurgia, ele é um procedimento, é colocado uma prótese na forma de uma bola cheia de líquido dentro do estômago. Isso pode ficar de 6 meses a 1 ano dentro do estômago, com certeza, com essa quantidade de peso a ser perdida, ele pode ter bastante êxito com isso. Vale lembrar que o balão não é oferecido na rede pública, né, e nem nos convênios. É um procedimento que hoje são vários locais na nossa capital que faz o procedimento, mas ele é somente particular. Depois que chega no peso ideal, né, digamos o seguinte, olha, a pessoa fez a cirurgia bariátrica, perdeu aí 60 quilos, era o peso ideal. Na maioria das vezes é necessária a cirurgia plástica para a retirada da sobra da pele, né? Que a maioria fala, a pelanca. Exatamente. O SUS, ele também cobre a cirurgia plástica? Também. Todo paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele tem direito pela lei no SUS a fazer as cirurgias reparadoras. Isso os hospitais em Campo Grande, quem fazia isso em convênio com o hospital universitário, na época que nós fazíamos a bariátrica, era o hospital regional. Tem uma equipe de cirurgiões plásticos lá de excelente qualidade e que faziam esses procedimentos, né? Mas é oferecido sim, todo paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, pelo SUS, ele tem direito à cirurgia reconstrutiva. Uma das coisas que mais impressionam é que a obesidade está aumentando, como o senhor mesmo relatou, em números, mas precisa, porque muita gente fala assim, eu vou fazer cirurgia, né, que é um tratamento definitivo. Só que é um tratamento doloroso no sentido de adequação. Porque o obeso, o cérebro dele, né, a pessoa gosta de comer. Sim, não é? Ela é um prazer, é o maior prazer que nós temos é comer. O maior prazer, exatamente. E passa a ser doentio porque né, não está desregulado. As pessoas muitas vezes têm uma ideia errônea. Vai ser simples, vou lá, opero, pronto, está resolvido o problema. Não, é feito todo um tratamento psicológico, de recondução à normalidade. A família também desse paciente também tem que entrar, é muito importante, né? Porque tem que ter mudança de hábitos. Só que aí a pergunta é a seguinte, não dá para fazer uma prevenção? Porque, por exemplo, a partir de um determinado IMC, índice de massa corpórea, está ok para cirurgia bariátrica. Como o senhor mesmo falou logo no começo, muita gente opta por engordar, né, por ganhar peso, para poder entrar no rol daqueles que são, que fazem parte desse indicação perfil. Cirúrgica. E aí vem, né, porque o SUS hoje não oferece, né, tratamentos, ou muito poucos quando oferece, para a pessoa reduzir o seu peso e não precisar chegar ali o acesso à população mais carente, aquele peso de obesidade mórbida. Quer dizer, a prevenção é o melhor caminho. E o que poderia ser feito, por exemplo, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nos hospitais públicos, na sua opinião, como profissional que lida diariamente com essa questão aqui no Estado, o que poderia ser feito para prevenir? Na verdade, isso precisa ser um trabalho conjunto, isso é uma política de Estado. Nós não vamos conseguir, como você mesmo disse, aqui e ali pontualmente nós temos programas que fazem essa prevenção, mas ela tem que ser uma política de Estado, ela precisa ser encarada como uma doença, o que na verdade às vezes fica parecendo é uma doença, a Organização Mundial da Saúde classifica, ela é uma doença, então, mas ainda é relevada a um segundo plano, sendo que assim, só para você ter uma ideia, Carmen,
a causa de morte no Brasil entre as doenças crônicas chega a 70%. São as doenças que mais matam. A obesidade é a segunda maior causa de morte. Doenças das evitáveis, doenças evitáveis, né? das doenças evitáveis. No mundo é a terceira. Então, assim, precisa mudar precisa ser mudada essa dinâmica para que os hospitais públicos não só ofereçam a cirurgia, que ela tem que sempre lembrar isso. A cirurgia é a última ferramenta que você vai utilizar para tratar essa doença. Por isso que ela não pode ser banalizada, por isso que as pessoas não podem ficar achando que fazer a cirurgia é panaceia. Como você mesmo disse, só a preparação de uma cirurgia dessa leva mais de 30 dias para você preparar um paciente por um procedimento cirúrgico. Então, precisamos realmente unir forças, isso é município, estado, políticas federais, para que a gente possa combater a obesidade, principalmente a obesidade infantil. Se não fizermos isso, nós vamos chegar ao ponto como hoje os Estados Unidos chegou, o México chegou. Não tem volta. Por mais que o governo tente implantar políticas de emagrecimento, de controle desta doença, não de emagrecimento, mas de controle da doença, não se consegue. Agora, doutor Wilson Canteiro, é verdade que muitas outras doenças, né, de um paciente que fez a bariátrica, elas estão sendo curadas depois que foi feita a cirurgia bariátrica? A redução do peso. Sim. Porque a redução do peso, olha, além do peso, do excesso de peso, ele tinha alguns outros problemas, pressão alta, diabetes, e parece-me que quando se faz essa cirurgia, algumas coisas estão melhorando, né? Parece-me que algumas doenças, inclusive, estão sumindo desse paciente. Isso, então o que nós observamos é quando começou a se fazer a cirurgia bariátrica, que ela efetivamente entrou no mercado como uma alternativa de procedimento cirúrgico para controle da obesidade, que eu sempre falo que não é a cura, é o controle da obesidade, se visava exatamente a perda de peso. E começou-se os trabalhos a observarem que se regredia o diabetes, a hipertensão arterial, as doenças articulares, a apneia do sono. Então se viu que fazer a cirurgia tinha como um componente, um viés da cirurgia, a cura e o controle dessas doenças. Então, hoje nós sabemos, inclusive hoje nós classificamos a cirurgia não só como bariátrica, mas ela é bariátrica e metabólica, porque ela tem um controle de doenças que normalmente estariam hoje com um paciente obeso tomando vários remédios, como diabetes, hipertensão, e é impressionante como a gente consegue regredir essas doenças com 2, 3 meses de pós-operatório, pacientes que chegam a 70%, 80% de cura da hipertensão, o diabetes controlado, muitos diabetes em fase inicial realmente regride sem nenhum tipo de medicação, e mesmo aqueles em que o diabetes já é de longa data, acima de 5 anos ou mais, você consegue trazer esse paciente, por exemplo, tomando insulina, para ele tomar um comprimido diariamente, né? Então, o benefício da cirurgia para esse tipo de paciente é muito grande. A possibilidade de reabrir esse serviço, né, de cirurgia bariátrica e metabólica no hospital universitário, enfim, daqui nos próximos meses, o que as pessoas interessadas que se encontram nesse perfil de cirurgia bariátrica podem fazer ou devem fazer a partir de agora? Bom, como toda loja, né, precisamos preparar a loja para receber os clientes, né? Então, hoje nós estamos na fase de conversas com a direção do hospital universitário para aquisição... para aquisição de equipamentos, o hospital passa por várias reformas hoje dentro, lá, inclusive de centro cirúrgico, então precisamos adequar as salas, porque assim, Carmen, receber esse paciente, ele precisa de uma estrutura bem organizada, é um paciente diferente. Não é qualquer mesa cirúrgica que você deita um paciente obeso, não é qualquer cama de hospital que você coloca um paciente obeso. Você precisa ter uma infraestrutura com enfermagem qualificada para isso, que o hospital universitário sempre teve, tivemos ajuda de pessoas extremamente qualificadas do ponto de vista humano dentro do hospital, isso já tem, não teria que mudar nada, simplesmente adequação. Então eu acredito que nos próximos 3 meses, mais ou menos, a gente consiga já ter um início de realmente
da cirurgia bariátrica por vídeo no hospital universitário. Porque é o que demora mais realmente a licitação de material, ela leva em torno de 60 dias para que seja comprado e chegue ao hospital. Enquanto isso, a gente vai estruturando para que a gente possa receber o nosso cliente lá no hospital universitário. Vai no posto de saúde, passa por toda aquela triagem. Vai ter que ter todo um mecanismo, né? A gente chama de referência e contra-referência, né? É o termo mais técnico disso, mas na verdade nós precisamos estruturar esse paciente para trazer ele da rede, fazer a cirurgia e devolvê-lo à rede para que ele possa continuar fazendo o seu tratamento no posto de saúde, perto da sua casa, e não se deslocar toda vez para dentro do hospital universitário para fazer esse controle clínico pós-operatório. Existe idade mínima e máxima para fazer a cirurgia? Hoje o SUS recomenda o mínimo 16 anos e o máximo 100 anos. Então se alguém com 100 anos tiver uma obesidade mórbida, tem chance de ser submetido à cirurgia bariátrica, mas acima de 16 anos já tem indicação cirúrgica. Agora, só lembrando, né, doutor Canteiro, o senhor mesmo falou aí que não é um milagre, né, que existe cuidados pós-cirúrgicos, ou seja, olha, fiz ali a redução de estômago, perdi 60 quilos, parabéns. Só que se eu conheço pessoas que voltaram. Eu também já conheço, depois de 3 anos, voltou ao mesmo peso ou até mais. Então, tem certos cuidados necessários depois do pós-cirúrgico, que é para a vida toda. Não tenha dúvida, Marcos. O paciente ele tem que mudar o estilo de vida. Não adianta fazer a cirurgia para ficar magro, para poder fazer tudo que fazia antes e continuar magro. Isso não existe. Isso é uma panaceia que se criou. As pessoas acham que ficar magro tem o direito de voltar a fazer tudo, comer, beber. Chave, né, então, assim, primeiro, por isso que o tratamento ele não é estanque, ou seja, você faz a cirurgia e eu não preciso mais ver o doutor, não preciso mais ver a equipe que cuidou de mim. Negativo. Eu sempre brinco que isso é um casamento, pro resto da vida esse paciente tem que ter o controle da equipe multidisciplinar que vai cuidá-lo durante toda a fase pré-operatória, operatória e pós-operatória. Se ele não fizer isso, a chance de frustração, de reganho de peso é muito grande. O acompanhamento psicológico é fundamental. Fundamental. Para mim, eu considero pessoalmente o ponto-chave da excelência do tratamento da cirurgia bariátrica é o controle psicológico. Na verdade, você precisa ter esse paciente na mão, como a gente sempre diz, tendo o acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico, para que ela não venha incorrer nos mesmos erros que levaram a ser obesa. Então, assim, não adianta dar como exemplo a compulsão alimentar. Quando você não trata adequadamente a compulsão alimentar e não dá todas as ferramentas de controle desse paciente no pós-operatório, ele vai trocar a compulsão, Carmen. Isso. Ele deixa de comer, mas ele vai beber, ele vai mexer com drogas, ele vai ter compulsão vício por compras, em jogos, tem até compulsão sexual, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito ligado, precisa ter o controle desse paciente. O paciente não pode abandonar a sua equipe, porque se ele abandonar, ele vai voltar, ou vai ser um obeso, ou vai ter complicações sérias do ponto de vista de compulsão. Bem, nós conversamos com o professor Dr. Wilson Canteiro, presidente do capítulo de Mato Grosso do Sul da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Quero agradecer a sua participação, os esclarecimentos a toda a nossa população, que, claro, muita gente tem dúvidas com relação a isso. Eu acho que hoje, o programa de hoje, esse nosso bate-papo tirou aí as dúvidas da maioria da população que nos ouve. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pela Carmen, por vocês, por estar aqui na FM Capital e ter essa chance de poder mostrar realmente que a cirurgia ela é um caminho para a gente controlar uma doença grave que hoje afeta não só o Brasil, mas o mundo, e fico à disposição da FM para quando precisar os esclarecimentos nessa área e que puder ajudar, estaremos sempre presentes. E vamos torcer para que o sistema, os hospitais aí retomem, começando pelo Hospital Universitário, vão fazer pressão lá. Vamos rezar bastante. E também pedir para os nossos ouvintes o seguinte: não precisa chegar na obesidade mórbida ou muito acima do peso, você também tem outros caminhos, né, para resolver. Não tenha dúvida, acima de tudo, cuidar da saúde é o principal. Ser magro é uma coisa assim, não precisa ser magrinho, não é uma lei, mas precisa ter estética, mas é uma questão de saúde. Hoje a obesidade, ela é muito grave, ela traz realmente várias complicações que podem levar até o óbito. Muito obrigado ao Dr. Wilson Canteiro pelos esclarecimentos.